Eu tenho algo para dizer para nós mesmo. Precisamos estar nós preparadas para depois irmos. E então eu vou falar um bocadinho primeiro sobre pintura. E então vou falar sobre Miguel Ângelo, um famoso artista, um artista incrível, Michelangelo, que foi muito famoso. Ele era bom na pintura, na arquitetura, na escultura, e foi pedido por um Papa para fazer uma pintura na Capela Sistina, e ele fez algo deslumbrante que até hoje está lá e é visto por muita gente. E ele pintou de Gênesis até aos Profetas, pintou o juízo final com mais de 300 figuras e ele também com 40 metros de largura e 13 de altura. Uns anos mais tarde, outro Papa pediu-lhe para ele fazer mais uma obra atrás do altar-mor, que era desde morte, nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Outra obra que ele fez maravilhosa. Mas não era a pintura que o preenchia. O prazer dele, a alegria dele, aquilo que lhe dava mesmo gosto de fazer a escultura. Era nisso que ele estava mesmo empenhado em fazer e que gostava de fazer. E então ele dedicava-se de tal forma às coisas que muitas vezes ele esquecia de comer, ele esquecia a sua higiene, ele esquecia-se dele próprio para estar a esculpir aquilo que ele gostava de fazer. Era como que estar a libertar a forma da pessoa. E então ele, em especial, a estátua de Davi foi extremamente famosa, com 4,5 metros de altura. Ela teve um impacto fantástico, e então uma comissão de artistas vieram ver a estátua, porque ela estava a ser tão famosa que eles vieram reconhecer o que é que se passava mesmo, e eles ficaram encantados e deslumbrados, porque aquela estátua mostrava sentimentos e emoções que nem mesmo têm que existir na vida real. E perguntaram-lhe: mas como é que é possível esta perfeição? Como é que é possível fazer tanto ali a Michelangelo, a estátua de Davi? E reparem nas expressões daquele rosto. Diziam: como é que é possível tal perfeição? Então ele disse: é fácil. Olho a pedra com 4,5 metros de altura, olho, detenho-me ali a ver a peça com muita atenção, demoradamente, e quando eu vejo, quando eu começo a ver a personagem, quando eu começo a vê-la, eu agarro no martelo e no cinzel e eu tiro tudo o que não é Davi. Eu tiro todos os excessos. E então aí dá-se a forma completa da escultura. Portanto, o escultor, olhar a pedra, além da aparência, ele devia refletir a personagem e de que ia fazer a dita escultura. E ao tirar os excessos, lá ficava tudo bem patente. Com base nesta afirmação, nós podemos pensar como Deus nos vê. E Deus, o mais excelente arquiteto, pintor, escultor, o Criador, Ele criou-nos à sua imagem e semelhança. E aquilo que Ele olha para nós, quer ver aquilo, Ele não quer ver excessos. Tudo o que não é Olga, tudo o que não é Daniel, Ele tira tudo fora. Não é? Quer que saia tudo. Mas como nós não somos pedra, nós somos seres humanos, e Ele criou-nos com a capacidade de nós podermos fazer escolhas, não é? Então, nós temos que tomar atenção nisso mesmo. E, diante de Deus, nós temos que ver o que é que realmente nós podemos fazer. Mas temos que ter em atenção uma coisa. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E isso, tanto reflete-se em nós, porque nós, sem nos apercebermos, nós vamos sendo moldados. Nós vamos aprendendo. Nós vamos tomando atitudes
nós vamos tomando formas, muitas vezes do vestir, do falar, tomando a forma de gestos mesmo, que nós aprendemos uns com os outros. E basta ver em determinadas expressões que correm aí para o mundo fora, porque nós vemos, começam num sítio, nós, quando nos deparamos, aquelas expressões andam por todo lado e várias pessoas estão a usá-las, como temos que viver um dia de cada vez. Eu não compreendo esta, mas pronto, dizem-na. Outra é, há mais uma estrelinha no céu quando alguém morre. Também é uma que não dá para entender. Mas pronto, outras que vão falando, já me caiu a ficha, estão a viajar na maionese, já estão a virar frangos há muitos anos. Quer dizer, todas estas expressões andam por aí a ser faladas. Eu ouço e digo que realmente não as entendo. Mas pronto, estão outras tantas que vão falando. Mas a palavra do Senhor nos alerta. Em 1 Coríntios, ele diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A palavra alerta-nos para isso. E é através da palavra que uma própria diz que vai tirar os excessos. Porque em Jeremias 23, 29 nos diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Portanto, o nosso arquiteto tem aqui o seu cinzel e o seu martelo para nos ajudar a tirar de nós aquilo que nós vamos aprendendo com o mundo, aquilo que nós vemos que existe no mundo e que nós não queremos que faça parte das nossas vidas. E por isso, por essa razão, nós temos que reconhecer diante do Senhor que Ele, com este martelo, Ele vai quebrar, Ele vai transformar, Ele vai fazer de nós pessoas diferentes segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Por isso, quais serão os excessos com que nós nos deparamos no dia-a-dia? Em todas as circunstâncias e em diversos contextos, nós deparamos com muita coisa. Em Provérbios 12, 22 diz: os lábios, tanto mentirosos, são abomináveis ao Senhor. Portanto, a mentira, nós deparamos com ela muitas vezes. Muitas vezes na nossa cara mentem com a maior das facilidades, não é? Mas nós não podemos aprender. Porque em Colossenses 3,9 diz: não mintam uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Muitas pessoas usam a mentira para se desculparem, outras vezes para se defenderem e para diversas situações, para se justificarem. E consideram que uma pequena mentira não faz mal nenhum, não tem importância nenhuma. Muitos até lhe chamam, é uma mentirinha branca. Faz conta que não faz mal nenhum a ninguém. Mas cada vez que se mente, ou cada vez que mentem, estão a chamar de pai ao diabo. Porque é o que a palavra nos diz em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Será a maldicência e o julgamento? Nós também nos deparamos. Em Tiago nos diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal de seu irmão, julga a seu irmão, e fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador, mas juiz. E em Mateus ainda nos diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgais sereis julgados, com a medida com que me tiveres medido, vos medirão também. A maldicência e o julgamento estão interligados, levam ao crime de honra, levam ao crime de ofensa, tanto verbal como por escrito. Para Deus é um mal abominável. Será a inveja, a cobiça e o ciúme? Em Provérbios 14:30 diz-nos: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Em Gálatas 5:26, não nos deixemos possuir de vanglória, procurando uns aos outros, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E em Tiago 3:14 diz-nos: se pelo contrário tens em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. E ainda em Provérbios
21, 26 diz: o cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo dá e nada retém. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Cântico 8,6 diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. São sentimentos que dominam e são semelhantes e destruidores para quem os sente e também para aquelas pessoas que são atingidas por eles. A inveja e a cobiça é o desejo de possuir o que pertence aos outros. É tanto na forma de bens como na forma de ser. No fundo, o que os incomoda mais é a essência do outro. É a forma de estar do outro, é a forma de agir do outro. Mas isso eles nunca vão conseguir obter, porque aquilo pertence a quem Deus lhe deu. Não conseguem ver a realidade de tanto desejarem aquilo que é dos outros. Por inveja, Caim matou Abel. Por inveja, José foi vendido pelos irmãos. E por inveja ainda, Saul foi perseguido por Davi. E temos muitos outros exemplos, também na palavra. E será também a arrogância, o orgulho, a altivez? Não falei aqui sobre o ciúme. O ciúme também é um sentimento de insegurança. O medo de perder afetos. O medo de perder, no fundo, aquilo que já possui. O marido, o filho, os amigos. E porque não tem, ele quer a pessoa que é exclusivamente para si, toda a atenção. E daí dá-se o ciúme. E leva a situações más e trágicas. O ciúme tem levado a muita coisa terrível. E agora sim, a arrogância, o orgulho, a altivez. Em Isaías, o Senhor diz-nos: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E em Provérbios, abominável é ao Senhor todo o arrogante do coração. É evidente que não ficará impune. Em Provérbios nos diz: quanto ao soberbo e presumido zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. Provérbios 21:4 diz: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecados. E em 1 Samuel: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e para todos feitos na balança. São mais 3 sentimentos perversos e dominantes e semelhantes entre si. A arrogância caracteriza-se por falta de humildade. É fingir ser humilde. É não aceitar o erro, é não pedir desculpa quando erra, mesmo tendo noção disso. O orgulho é o conceito exagerado de si mesmo. Faço melhor, sou melhor lá do sítio, não é? Mas o orgulho antecede a destruição e a queda. Quanto mais nos orgulhamos, a coisa desce. A altivez é um comportamento ganancioso, arrogante ou de soberba que, de acordo com Deus, está também em direção à ruína. Spurgeon nos diz-nos: cristão, aprenda a rejeitar o orgulho, vendo que você não tem motivo para isso. Seja o que você for, não há nada para deixá-lo orgulhoso. Quanto mais você tem, mais débito está com Deus. Todos estes sentimentos são abomináveis ao Senhor e penetram subtilmente nas nossas vidas. São uma linha ténue para a destruição e para a queda. Para que isso não aconteça, nossa mente e coração têm de estar inundados com a palavra do Senhor. No livro, um livro tremendo, que é A Guerra contra os Santos, de J.S. Penn Lewis, podemos ver como Satanás envolve no engano, na mentira, e como ele faz com que a pessoa ande fora da vontade de Deus. E ele ainda diz: o perigo diz respeito a todos os filhos de Deus. Nenhum crente espiritual ousa dizer que está livre de perigo. Porém, alguns inteirados da vivência do mundo e do que realmente Deus quer de nós
Estejamos atentos para que estes sentimentos não encontrem lugar em nossas vidas, antes, pelo contrário, sejam rejeitados nas nossas vidas. Porque nós precisamos de estar de uma forma diferente para podermos, então, orar e estar na presença do Senhor em adoração, limpos, sem estes sentimentos que possam estar a querer tomar conta das nossas vidas. Temos que estar atentos. Por fim, temos o ativismo. O ativismo, o mundo hoje em dia é uma correria. É o ativismo, não é? Corre para todo lado, quer chegar a todo lado, quer fazer tudo, quer estar em cima de tudo, não é? E porquê o ativismo? Porque o ativismo é, sem dúvida, a maior armadilha de Satanás, que tantas vezes nos desvia do alvo, da presença de Deus, da meditação, da oração. O ativismo é quando as coisas importantes ficam à frente das coisas essenciais. O marido, os filhos, os amigos são muito importantes. Mas o que é essencial para a nossa vida? O que será essencial? Respirar, dormir, comer, cuidar da nossa saúde. Sem esse essencial nas nossas vidas, nós não podemos cuidar do que é mais importante, das coisas muito importantes na nossa vida. Na vida espiritual é igual. O trabalho que desenvolvemos, as coisas que fazemos, são realmente muito importantes. Mesmo muito importantes. Mas estar aos pés do Senhor é essencial. Para podermos fazer realmente o que é importante depois. E diz-nos Moody: nesta era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. É isto que nós precisamos. É isto que é o essencial para nós depois podermos fazer a outra parte. Em Salmos diz-nos: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E ainda, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai corresponder qual a vontade do Senhor. Quando deixamos as coisas essenciais para fazer as coisas importantes, temos um preço a pagar. A comunhão com Deus, que é o essencial, é descuidada. E nós podemos ver no episódio de Lucas, em 10, 38 e 42, que não está ali, todos nós conhecemos, Marta e Maria, quando o Senhor Jesus foi a visitar aquela casa e iam lá comer. Ela tinha que fazer comida, Marta tinha que fazer comida para o Senhor Jesus, para os discípulos, para tudo isso, e ela pôs-se a trabalhar ali toda atarefada, o que realmente qualquer uma de nós poderia eventualmente fazer, não é? Mas Maria foi-se para os pés do Senhor, ouvir os seus ensinamentos. Marta, como andava naquele trabalho todo, ela chega ao pé do Senhor e o que é que ela diz? Senhor, tu não vês que eu estou a trabalhar e Maria está aí, sentadinha, aos teus pés. E o que é que o Senhor Jesus lhe disse? Marta, Marta, andas muito entretida aí com todas essas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. O que é que nós podemos depreender e constatar com esta resposta do Senhor Jesus? Ele certamente estaria a dizer: tu podias vir para aqui também. No fim, talvez até todos nos juntássemos e fôssemos fazer a comida. Isso não fazia mal nenhum. Mas o mais importante era estar aqui. Foi o que ele disse, porque Marta estava aqui. Não é? Por Maria estava aqui. Por isso, nós temos de agir e temos de tomar realmente a situação bem forte nas nossas mãos e, de certa forma, como está escrito,
nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra procede da boca de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque viver o essencial nos torna mais próximos de Deus, mais íntimos. Mas outras coisas vão tomando conta de nós. Quando trocamos coisas importantes, vamos afastando da presença e direção do nosso Deus. Estamos ocupados demais para viver uma vida emocionalmente saudável e espiritualmente frutífera. Nossos compromissos diários consomem-nos o tempo. Ainda que estejamos a fazer coisas boas, aceitáveis, não quer dizer que estamos a fazer coisas reprováveis. Mas embora muitas vezes estamos ocupados com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram e outros que há por aí que eu ouço falar. O tempo para ler a palavra, que é o martelo, que é para a oração, que é falar com Deus, que é louvor, que é adoração, ficam para segundo plano. Quando, muitas vezes, não se faz. É deixado mesmo de lado. O nosso relacionamento diário com Deus, com a sua palavra, a ocupar os nossos pensamentos, coração, determina tudo quanto fazemos e da forma como vivemos, não dando lugar a excessos. É tempo de agir. Até onde devemos ir. Deve haver equilíbrio. Saber dizer não para podermos viver o essencial. Temos que aprender a dizer não para podermos fazer o que é melhor. Depois de estarmos com o essencial, nós podemos fazer as outras coisas. Mas primeiro, nós precisamos tirar o tempo para o nosso Deus. Em Romanos 12:2, sobejamente conhecido, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, vivamos o essencial. Não descuremos os momentos na presença do nosso Deus, a intimidade, a comunhão, porque viver o essencial, Deus transforma-nos. Corrie ten Boom disse certa vez que o diabo, se não pode fazer a pecar, ele vai fazê-lo estar ocupado. De uma forma ou de outra. E ainda temos uma frase: tem cuidado com o vazio de uma vida muito ocupada. O filósofo Sócrates. É tudo. Vamos viver o essencial e vamos agir para que nós possamos cuidar daqueles que são importantes nas nossas vidas.